Olá, estudante! Como você está? Tem tomado todos os cuidados para continuar se mantendo saudável, como, por exemplo, evitado aglomerações, passado álcool em gel nas mãos e usado máscara? Espero que sim! E em relação às atividades escolares, está conseguindo acompanhá-las, realizá-las? Tomara! Sou o professor Léo Machado e antes de começar a nossa aula de hoje, vou me autodescrever. Sou preto, de pele parda, olhos castanhos, cabelos pretos, mais curtinho na lateral e arrepiado para cima. Estou utilizando calça jeans, camisa branca e uma camisa preta por cima desta. Estou sentado em uma cadeira gamer. No meu fundo tem uma televisão compondo o cenário e do meu lado um computador. Esse sou eu e vamos à aula de hoje. Antes de começar a aula, como estamos no mês que se comemora o Dia das Crianças, quero compartilhar com você uma lembrança da minha infância. Vamos lá? Filho de pedagoga, a leitura sempre fez parte da minha vida. Eu era uma criança muito tímida e ler me levava para um lugar seguro. Adorava ler revistinhas e os primeiros livros que eu li tinham um formato de gibi. Tinha uma coleção de livros que eu adorava. Da coleção Você Manda, onde eu podia ir fazendo escolhas e mudando o rumo da história. Era demais. Lembro também de uma vez que ganhei a coleção inteira de livros em quadrinhos do personagem Tintim de uma tia minha. Eu amava aquelas histórias. A leitura abriu as portas para a arte em minha vida, me levando para o teatro e para a dança. Ler, além de me encher de lembranças, mudou a minha história. Agora, voltando para o assunto da nossa aula, me conta aí. Você já ouviu falar sobre crônica? Será que você sabe realmente o que é ou confunde o gênero com outros tipos de texto? Vamos descobrir um pouco mais sobre esse assunto? A crônica é um gênero textual que aborda questões comuns do cotidiano, ou seja, situações do nosso dia a dia. Ela é muito comum e está presente em jornais, revistas, portais de internet e blogs. É um meio termo entre o jornalismo e a literatura. E quais são as características da crônica? Você pode se perguntar. Além da narração de situações corriqueiras, ela é caracterizada por textos curtinhos e fáceis de entender, linguagem simples, menos formal, pouco ou até nenhum personagens na história, análise crítica sobre determinados contextos e circunstâncias, ironia e humor sarcástico. E qual é a finalidade de uma crônica? Para que ela serve? O objetivo da narrativa é provocar uma reflexão sobre o assunto abordado, é instigar uma possível observação e análise. Sabendo disso, vamos conhecer um pouco mais sobre esse importante escritor e cronista brasileiro? Se liga aí nessa contação! Cronistas brasileiros. Contação: Rubem Braga e suas crônicas. Quem foi Rubem Braga? Rubem Braga foi um importante cronista e jornalista brasileiro que tornou-se famoso como cronista de jornais e revistas com grande circulação no país. Ele nasceu em 1913 no Espírito Santo e faleceu em 1990 no Rio de Janeiro. Aos 15 anos de idade já escrevia crônicas para o jornal Correio do Sul, em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, sua terra natal. Formado em Direito, nunca exerceu a profissão, pois decidiu se dedicar ao jornalismo. Foi correspondente de guerra na Itália e embaixador do Brasil em Marrocos. Vamos conhecer um trecho de uma das suas crônicas chamada Sobre o Amor, etc? Se liga aí. Dizem que o mundo está cada dia menor. É tão perto do Rio a Paris. Assim é, na verdade, mas acontece que raramente vamos sequer a Niterói. E alguma coisa, talvez a idade, alonga nossas distâncias sentimentais. Na verdade, há amigos espalhados pelo mundo.
Antigamente, era fácil pensar que a vida era algo muito móvel e oferecia uma perspectiva infinita, e nos sentíamos contentes achando que um belo dia estaríamos todos reunidos em volta de uma farta mesa e nos abraçaríamos, e muitos se poriam a cantar e a beber, e então tudo seria bom. É horrível levar as coisas a fundo. A vida é de sua própria natureza tonta. O amigo que procura manter suas amizades distantes e manda longas cartas sentimentais tem sempre um ar de náufrago fazendo um apelo. Naufragamos a todo instante no mar bobo do tempo e do espaço, entre as ondas de coisas e sentimentos de todo dia. Assim, o amigo que volta de longe vem rico de muitas coisas, e sua conversa é prodigiosa de riqueza. Nós também despejamos nosso saco de emoções e novidades, mas para um sentir a mão do outro, precisam se agarrar ambos a qualquer velha besteira. Maio de 1948. E em relação às características de Rubem como cronista, vamos nos aprofundar um pouco? Se liga aí. Uma história de vida incrível e crônica emotiva, não é mesmo? Rubem Braga foi mesmo um cronista muito importante. Em 1936, lançou seu primeiro livro de crônicas, O Conde e o Passarinho, e como escritor, dedicou-se exclusivamente à crônica, que o tornou popular. Como cronista, mostrava seu estilo irônico, lírico e extremamente bem-humorado. Sabia também ser ácido e escrevia textos duros defendendo seus pontos de vista. Fazia crítica social, denunciava injustiças, a falta de liberdade da imprensa e combatia governos autoritários. Vamos então conhecer um outro trecho de uma outra crônica de Rubem? A Palavra. Tanto que tenho falado, tanto que tenho escrito, como não imaginar que, sem querer, feri alguém? Às vezes sinto, numa pessoa que acabo de conhecer, uma hostilidade surda ou uma reticência de mágoas. Imprudente ofício é este, de viver em voz alta. Agora sei que outro dia eu disse uma palavra que fez bem a alguém. Nunca saberei que palavra foi. Deve ter sido alguma frase espontânea e distraída que eu disse com naturalidade, porque senti no momento. E depois, esqueci. Tem uma amiga que certa vez ganhou um canário e o canário não cantava. Um dia, a minha amiga estava sozinha em casa, distraída, e assobiou uma pequena frase melódica de Beethoven. E o canário começou a cantar alegremente. Novembro de 1959. E para finalizar, vamos conhecer algumas das frases de Rubem Braga? Se liga aí. Sou um homem quieto. O que eu gosto é ficar num banco sentado entre moitas, calado, anoitecendo devagar, meio triste, lembrando umas coisas que nem valiam a pena lembrar. Acordo cedo e vejo o mar se espreguiçando. O sol acabou de nascer. Vou para a praia. É bom chegar a esta hora em que a areia que o mar lavou ainda está limpinha, sem marca de nenhum pé. Amanhã está nítida no ar leve. Dou um mergulho e essa água salgada me faz bem, limpa de todas as coisas da noite. Você conhecia sobre esse cronista incrível? Gostou das duas crônicas? Espero que sim. Rubem Braga escrevia desde muito novo e com apenas 15 anos publicou sua primeira crônica. Primeiro publicou no jornal, depois em revistas. Em alguns momentos ele reuniu essas crônicas e publicou em livros. Ele era, ao mesmo tempo, um poeta lírico, ou seja, que enfatiza os sentimentos em detrimento da lógica, e também um grande contador de casos. Era um excelente narrador de coisas cotidianas e simples, com uma escrita acessível ao leitor comum. Ele tentava incluir a emoção do outro em sua escrita, evidenciando um tom íntimo e emocionado da crônica. Dessa forma, com essa linguagem direta, ele criou um espaço de intimidade com o leitor, que
poderia, de certa forma, senti-lo como um igual. Em 1969, Rubem Braga escreveu a crônica História Triste de Twin, a qual vamos conhecer através de uma animação. Se liga aí! De todos esses periquitinhos que tem no Brasil, Twin é capaz de ser o menor. Aquele Twin macho foi criado sozinho e, como se diz na roça, criado no dedo. Era o menino chegar na varanda e gritar para o arvoredo: Twin, Twin, Twin! De repente surgia a ave, vinha certinho posar no dedo do garoto. Mas o pai disse: Twin é acostumado a viver em bando. Ou você prende o Twin, ou ele vai-se embora com os outros. E o menino vivia com o ouvido no ar, com medo de ouvir bando de Twin. Foi de manhã quando ouviu o bando chegar. E o seu já tinha sumido, estava no meio deles. O menino gritava para o Twin voltar. Nada. De repente, olha o Twin na varanda. Voltaram para a cidade com o Twin. O pai avisou: aqui ele não pode andar solto, é bicho de roça e se perde. Soltar um pouquinho no quintal não devia ser perigo, era só chamar que voltava. Mas uma vez não voltou. De casa em casa, o menino foi indagando pelo Twin. Teve uma ideia, foi ao armazém. Venderam alguma gaiola hoje? Tinham vendido uma para uma casa ali perto. Foi lá chorando. Voltou para casa com o Twin no dedo. Pegou uma tesoura. Era triste, mas era preciso. Cortou as asinhas. Quando voltou para dar comida a seu Twin, viu só algumas penas verdes e as manchas de sangue no cimento. E ainda viu o vulto de um gato ruivo que sumia. Acabou-se a história do Twin. E me conta aí, gostou demais essa crônica? Ela nos transmite a reflexão de que não devemos aprisionar quem amamos, limitando-os ou cortando suas asas. A insegurança está relacionada ao cárcere sentimental e um sentimento e relação saudável precisa de liberdade e respeito. E para finalizar, vamos ver uma rápida apresentação do seu primeiro livro de crônicas citado em nossa aula, intitulado O Conde e o Passarinho. Confere aí! O Conde Matarazzo é um conde muito velho que tem muitas fábricas. Tem também muitas honras. Uma delas consiste em uma preciosa medalhinha de ouro que o conde exibia à lapela amarrada a uma fitinha. Devo confessar preliminarmente que entre um conde e um passarinho, prefiro um passarinho. A minha vida sempre foi orientada pelo fato de eu não pretender ser conde. Ora, o conde estava passeando e veio o passarinho. O conde ergueu as mãos feito uma criança. O passarinho desviou e se dirigiu firme para o peito do conde. Bicou a fitinha, puxou, saiu voando com a fitinha e com a medalha. Ora essa, que passarinho mais esquisito! Voai, 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 por entre as chaminés do conde, varando as fábricas do conde, sobre as máquinas de carne que trabalham para o conde. Voai, passarinho, voai! Muito bacana aprender sobre o gênero crônica e esse incrível cronista, não é mesmo? Se liga, seja paciente e busque interações gentis com as pessoas. Vivemos tempos difíceis em meio a essa pandemia e muita gente está emocionalmente doente. E nesse contexto, tuas ações de gentileza podem ajudar a fazer parte da cura do coletivo. Bem, vamos chegando ao final da aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você. Continue estudando e se protegendo. E não deixe de acessar a sala de leitura e o Rio Educopédia no aplicativo Rio Educa em Casa. Te aguardo na próxima aula. Grande abraço!